Muito bem, gente, nós já conversamos aqui relacionados a vários instrumentos da sucessão legítima e agora chegou o momento de nós trabalharmos com aquela parte final, ali de 1829. Uma pequena revisão antes de nós adentrarmos ao tema que é a sucessão legítima. Olha só, lembra só, sucessão legítima é a sucessão que decorre da lei. A palavra legítima no direito das sucessões não quer dizer mais verdadeiro, mais puro, legítimo, não. Legítimo é aquilo que decorre da lei. Na sucessão legítima, nós temos os herdeiros legítimos, tudo bem. Agora, dentro dessa generalidade de herdeiros legítimos, nós temos os herdeiros necessários e os herdeiros facultativos. Quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários está lá no 1845. São o cônjuge, o ascendente ou o descendente. Tudo bem? Lembrando que tem uma briga na doutrina para ver se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Mas pelo 1845, o cônjuge, olha só, é só aquele que é o herdeiro necessário, é o cônjuge, o ascendente e o descendente. Tudo bem? Olha só, beleza. Agora, quem é o herdeiro facultativo? O herdeiro facultativo é aquele, olha só, que só recebe a herança, embora previsto na lei, se não houver herdeiro legítimo, não houver herdeiro necessário, nem houver testamento, o testamento. Tudo bem? Agora, para tirar essas pessoas aqui, já que a lei manda eles receberem, só tem uma maneira, excluindo a herança, indignidade, ou ali também dentro da deserção, que também é o outro modelo que nós podemos trabalhar dentro ali da exclusão da herança, 1814, 1962, 1963, 1961 até o 1965, ali vai explicar toda como funciona a deserdação. Beleza, então olha só, sucessão legítima decorre da lei. Quem são os herdeiros legítimos? São aqueles que estão na lei. Quem são? Cônjuge, ascendente, descendente, e também o colateral. Colateral até o 4º grau. O resto é vontade de ter família grande. Beleza. Passamos ao outro critério, qual é? Herdeiro necessário e herdeiro facultativo. Revisamos a diferença de um para o outro, o efeito prático, e verificamos quem é quem. Quem é herdeiro necessário, quem é herdeiro facultativo. Tudo bacana, beleza. E aí nós conseguimos agora olhar para isso que está na lei, está lá em 1829. Lá diz quem são os herdeiros que a lei vai chamar, que serão convocados a ganhar a herança. Tudo bem, agora olha só. Nós já trabalhamos o inciso 1 e vimos que desde o Código Civil de 2002 nós temos a figura do supercônjuge. Quem é o supercônjuge, minha gente? Olha só. O supercônjuge é o nome que se dá para esse avanço do cônjuge, que agora ele fica lá atrás, depois do descendente, agora ele está junto, ele concorre com o descendente, ele concorre com o ascendente, e se não tiver ninguém, vem para ele. Olha só, beleza. Não sei se você lembra, mas quando a gente estudou concorrência do cônjuge com o descendente, nós vimos o quanto é importante saber o regime de bens. Por quê? Porque não é automático a herança ir para o cônjuge quando ele concorre com o descendente. Porque vai depender do regime de bens e vai depender se tem bens nesse regime de bens numa posição de particular ou comum. Tudo bem. Nós vimos tudo isso aqui relacionados a quê? A concorrência do descendente com o ascendente. Com o descendente com o cônjuge. Agora, olha só. Depois disso, nós passamos um tempo estudando se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Nós também verificamos isso. E para fechar, minha gente, agora chegou o momento de nós olharmos para, olha só, olharmos para o 1829. Porque quando nós chegamos no artigo 1829, você deve lembrar que o inciso 1 nós já superamos. Agora, olha para o inciso 2. O cônjuge vai concorrer com ascendente. Agora me diz uma coisa. Ele vai concorrer com os ascendentes. Perguntou qual é o regime? Perguntou qual é o regime? Não. Pode observar que no inciso 1 ele fala um bocado de coisa. Mas aqui ele fala em concorrência com quem? Com o ascendente. Então olha só. Anote uma coisa no seu caderno, minha gente. Anote uma coisa no seu caderno. O regime de bens para fins de sucessão, ele só é relevante quando o cônjuge, olha só, concorre em outras situações. Porque quando ele concorre, olha só, com descendentes, ele é relevante.
Porque eu não pergunto se tem cônjuge, eu pergunto qual o regime de bens do cônjuge. Agora, quando é com ascendente, o regime de bens é irrelevante. Eu não quero saber qual é o regime. Era cônjuge? Era. Então vai herdar junto com os descendentes. Agora, olha só o 1837. Eu vou colocar na tela para você o 1837. Olha o que ele diz. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, quem é primeiro grau? Ascendente em primeiro grau, o pai ou a mãe. O cônjuge tocará 1/3 da herança. Tudo bem? Caberá metade desta se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Então, olha só, minha gente. Vamos imaginar aqui. João faleceu, né? E olha só, João faleceu e aí o que acontece? Ficou para ele, né? Ficou para ele ali, né? Ficou vivo o pai, a mãe e o cônjuge. O que vai tocar? Ficou o pai e a mãe, o cônjuge. O cônjuge, minha gente, olha só, ele tem garantido para ele o quê? 1/3. Ele tem garantido 1/3. E acabou. Ele tem garantido 1/3. Agora, se ele deixou pai e cônjuge vivos, opa, agora tem 50% para cada um. Porque olha o que diz o 1837, se concorrer com o primeiro grau, ele tem garantido 1/3. Nem no mínimo 1/3. Mas se ele concorrer com o pai, olha só, e o cônjuge, aí é claro que ele vai ficar com a metade. Agora imagina que ele deixou o pai vivo, a mãe já morreu, mas tem avós maternos. Eu quero dizer que isso aqui é muito difícil de acontecer. É possível? É. Mas geralmente, né, tem que quebrar a ordem natural da vida, mas geralmente deixa primeiro quem morre são os avós, depois que morre o pai e a mãe. Então olha só, então deixou o pai vivo e os avós maternos e o cônjuge ficou vivo. O que tem que fazer? 50% é para o cônjuge, é o que diz o 1837. E 50% para o pai vivo. Mas a mãe e os avós mortos não vão ganhar nada? Não, gente, sabe por quê? Porque o direito de representação só tem na linha descendente, mas nunca na linha ascendente. Então não tem como os avós ficarem com a parte que era da mãe. Não. Nós chamamos isso porque inexiste direito de representação. Então cuidado com isso. Faleceu, deixou o pai vivo, avós maternos e os cônjuges vivos. O que vai ter que fazer aí o cônjuge vivos? O que tem que fazer nessa hora? Dá metade para o pai e metade para o cônjuge. E os avós? Os avós não vão receber. Mas por quê? Não vão representar a mãe? Não. Não existe direito de representação na linha ascendente. Tudo bem? Agora vamos continuar aqui. O autor falece e deixa agora cônjuge e somente avós paternos e maternos. Então agora eles não estão representando, olha só, o pai. Eles não estão representando a mãe. Não. Eles estão equiparados uma figura. Como é que vai ser a concorrência? Olha só. Havendo igualdade em grau, eles não estão igual. Avô paterno e avó materna. No nosso exemplo anterior nós tínhamos pai e avós maternas. Não tinha igualdade em linhas. Aqui nós temos. Então, havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes, olha só, da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra a linha materna. Então aprenda agora essa expressão, sucessão por linha. Qual é a ideia da sucessão por linha? Eu vou explicar para você. Então você imagina que não tem pai e não tem mãe. Então vamos para a linha anterior. Tem avós? Tem. Avó paterna e avó materna. Perceba só. O cônjuge está garantido dele, 50%. Porque quando ele concorre com um ou com o anterior, ele tem garantido 50%. O que nós vamos fazer com esse 50%? Dividir 50% para os avós paternos, né, que no caso é 25% da herança, e 25%, que é desses outros 50%, para os avós maternos. Tudo bem até aí? Então, eu repito para você. Imagina a herança 100%. 50% é do cônjuge. 50% você vai dividir em avós paternos e avós maternos, 25% para cada um. Agora, deixa eu aprimorar esse exemplo para que você possa também perceber o seguinte. Imagina que faleceu, deixou o cônjuge vivo e deixou um avô paterno, esquece, né, os pais do cônjuge do falecido não existem mais, um avô paterno e 2 avós maternos. Como é que vai ficar? 50% do cônjuge.
25% do avô paterno e 25% do avô dos avós maternos. Tudo bem? Não vai dividir um terço para cada um? Não, porque você divide por linha. Depois vê quem está dentro daquela linha e divide. Tudo bem? Então, só para deixar esclarecido aqui qual é a construção que é feita pelo 1837. O cônjuge tem a garantia concorrente paciente de ter um terço para ele. Tudo bem. Mas se ele concorrer com um só ascendente ou de linhas anteriores, ele tem garantido pelo menos 50%. Tudo bem. O que a gente faz com o outro 50%? Dá para o pai ou para a mãe que estiver vivo. Se tiver os dois, divide. E se tiver pai e avós? Não, fica tudo para o pai ou para a mãe. Por quê? Porque não tem direito de representação. Não tem pai, não tem mãe, mas tem avós. Tudo bem, tem avós. Divide por linha. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. E é assim que você vai fazer o cálculo. Não é um terço para cada um? Não é. Tudo bem? Então, só para deixar bem clara essa construção que tem que ser feita aqui dentro do 1837. Não há direito de representação na linha ascendente. Desde o 1852, a gente já está sabendo disso. Tudo bem, gente? Então, olha só. Então, nós fechamos aqui toda a ideia, né, da concorrência do cônjuge com os ascendentes. Guarda aí sua garantia de pelo menos um terço, a garantia de 50% e cuidado. Quando tiver com linhas superiores, você não pode dividir para quantos avós tem. Não, você vai dividir por linha paterna e linha materna, 25% para cada um aí. Tudo bem? Então é esse raciocínio que tem que ser feito. Vamos para o inciso 3, né? Superamos aqui, e aí nós podemos ir agora para o inciso 3. E ele vai dizer o seguinte: agora é só para o cônjuge. Aqui não tem graça, né, gente? Não tem descendente, não tem ascendente. Fica para quem? Fica tudo para o cônjuge. Acabou. Fica tudo para o cônjuge. Ele herda a integralidade. Ele herda a integralidade. Tudo bem? Beleza, então aqui só para você comparar era uma das inconstitucionalidades que nós tínhamos lá dentro também da sucessão do companheiro. Beleza, minha gente. E aí, depois, o que nós temos que fazer? Nós temos que observar também, avançar no nosso estudo, na sucessão com o colateral. Aqui fica um pouquinho mais profundo. Porque na sucessão com o colateral, gente, eu tenho que lembrar o seguinte: o colateral mais próximo exclui, olha só, o colateral mais distante. Quem é o colateral mais próximo? O colateral mais próximo, não esquece, é o irmão. O irmão, pai de primeiro grau e irmão de segundo grau. O irmão é o colateral de segundo grau. Então, eu faleci, não tem nada, não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem ninguém, tem um irmão, o irmão vai ficar com tudo. Mas tinha primo, mas tinha tio, o irmão fica com tudo. Agora, não tem irmão. Não tem irmão. Cuidado. Porque se não tem irmão, eu tenho que perguntar o seguinte: não tem nenhum irmão? Não tem nenhum irmão. Aí a gente vai ter que ver e ir para o outro colateral. Mas é o seguinte: eu tenho um irmão vivo e eu tenho um irmão que faleceu antes de mim e deixou filhos. Será que esses filhos podem representar o irmão falecido também? Vou repetir. Eu primeiro vou em busca dos irmãos. Tudo bem. Se eu não tenho nenhum irmão, eu vou atrás dos colaterais de terceiro grau. Mas cuidado. Eu tenho que observar o seguinte: vamos dizer que eu tenho um irmão, mas eu tenho outro que já tinha falecido antes de mim. Mas ele deixou filhos. É possível ter direito de representação? Eu quero que você imagine agora a historinha, gente. Por quê? Agora fica mais fácil. Imagina o seguinte: o filho do meu irmão, quem é? É o meu sobrinho. Então, poxa vida, faleceu a minha irmã, faleceu o meu irmão, e a gente, os filhos, ficaram cuidando desse menino. E agora eu faleço. Imagina qual é a história da vida? Então, olha só, poxa, será que a gente não poderia representar o irmão? Olha o que diz o 1841. Concorrendo à herança do falecido, olha só, irmãos bilaterais com unilaterais, cada um destes herdará a metade. Herdará a metade. Agora olha o que diz o 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e havendo os tios.
Então é possível haver uma hipótese de direito de representação na linha colateral, na linha transversal. Qual é? Quando não tem um dos irmãos, os filhos, pelo 1843, são autorizados a herdar. São autorizados a herdar. Claro que eu tenho que observar também lá o 1841, que diz que se for irmãos bilaterais vão ganhar tudo. Se for irmão unilateral, a gente vai dividir pela metade. Porque o bilateral tem o dobro do unilateral. É a única diferença de filhos que nós temos no ordenamento jurídico. Mas isso é para garantir o princípio, né, do não enriquecimento sem causa, da proporcionalidade do quinhão e etc. Mas não é uma questão afetiva. Tudo bem. Então o que vai acontecer? O filho do irmão vai representar. Então imagine, só que eu faleci, eu tenho 2 irmãos. Só que esse aqui já faleceu. Então eu tenho um irmão, e esse irmão que faleceu deixou 2 filhos. Como é que a gente vai dividir? Vai dividir metade. Metade para esse irmão, e essa metade vai ficar com 2 filhos dele. Por quê? Porque nós temos direito de representação, tá, meus amigos? Direito de representação direito de representação aqui na linha transversal, na linha colateral. Tudo bem? Agora, não havendo irmãos, deixa eu continuar aqui na sucessão colateral. Herdarão os filhos destes, e não havendo os tios. Então, olha só, se não tem irmão, não tem colateral de 2º grau. Então nós vamos para o colateral de 3º grau. Quem são os meus parentes de 3º grau na linha colateral? Quem são? Os sobrinhos e os tios. Né? Porque o filho do meu irmão, 2º grau, é 3º grau. Meu sobrinho é parente de 3º grau. E o meu tio. Né? Pai, 1º grau, avô, 2º grau, tio, 3º grau. Então tio e sobrinho são parentes de 3º grau. Então vai dividir entre todos os sobrinhos e todos os tios? Não. Por quê? Olha o que diz o 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não havendo os tios. Então olha aqui uma pegadinha muito curiosa que nós temos. Quando chega no colateral de 3º grau, primeiro vê o colateral de 3º grau, sobrinho, e depois vê o colateral de 3º grau, tio. Vamos entender? Gente, o tio já está para morrer. O sobrinho ainda vai viver muito. Então a herança primeiro vai para o sobrinho, que precisa se fortalecer, porque o tio provavelmente pode pensar, já está estabelecido. Então primeiro vai para o sobrinho, depois vai para o tio, embora os 2 sejam parentes de 3º grau. Então cuidado, olha só, na sucessão do colateral, não esquece, porque na sucessão do colateral fica para os irmãos. Mas lembra, o irmão bilateral ganha o dobro do irmão unilateral. Isso é uma violação à igualdade? Não. Isso é uma proporcionalidade. Tudo bem? Então isso você tem que ficar ligado. Segunda coisa, existe direito de representação na linha colateral? Existe, mas só existe uma situação. Para os filhos dos irmãos. É a única possibilidade de direito de representação na linha colateral. Mas não tem nenhum tipo de irmão. Ah, não tem? Não tem nada, rapaz. Então, olha só, vamos para os colaterais de 3º grau. Só que quando chega no colateral de 3º grau, os sobrinhos, né, olha só, ficam na frente de quem? Os sobrinhos ficam na frente dos tios. Por quê? Porque o sobrinho vai viver mais, o tio já está estabelecido. Se não tem sobrinho, se não tem tio, vai para quem? Vai para o colateral de 4º grau. Aí vai para os irmãos. Aí se não tem ninguém, gente, aí a herança jacente, depois a herança vacante, depois de Estado, Distrito Federal, município, União, né? Olha só, que nós já trabalhamos. Tudo bem? Então essa aqui é toda a sucessão legítima que nós temos. Aqui na aula nós vimos a sucessão com os descendentes, né? Olha só, com os descendentes nós vimos a sucessão com os ascendentes, verificamos que, depois de revisar os descendentes, que aqui não tem história de regime de bens, vimos que ele tem uma garantia de no mínimo 1/3 quando ele concorre com os ascendentes, mas se tiver só um ascendente ou linha posterior, ele tem a garantia de 50%. Se ele concorre com a linha anterior, que são os avós do falecido, você tem que lembrar que tem que separar por linha. Não vai dizer quantos avós tem, então divide por número de avós. Não, você vai dividir por linha. Linha paterna e linha materna. Tudo bem? Fechando isso, lembra que quando ele concorrer somente, preste atenção nisso, sozinho, ele vai herdar a integralidade. Não tem cônjuge, não tem ascendente, não tem descendente,
Vamos para os colaterais. Para os colaterais, o primeiro é o irmão. Eu tenho um irmão e tenho um irmão que deixou filhos. Pode ter representação? Pode. É o único caso que tem direito de representação. Está até lá no 1853. Fala bem assim, ó. Não se dá linha transversal, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos de falecido, quando com eles concorrerem. Então, olha só, está lá no 1853, até isso, eu lembrei o artigo aqui para mostrar para vocês. Não tem irmão? É porque não tem colateral de segundo grau. Vai para o colateral de terceiro grau. Chegou no colateral de terceiro grau, quem é? É o sobrinho e o tio na linha colateral. O que a gente faz? Divide para todo mundo? Não. Primeiro vai para o sobrinho, depois vai para o tio. Tudo bem. Fechou, sobrinho e tio, não tem ninguém desses, renunciado, vai para quem? Para o primo, que é o último colateral, que é o colateral de quarto grau, que vai tentar receber. Mas eu não, se não tiver primo, parceiro, se não tiver primo, aí eu vou te contar uma história, se não tiver primo, ou tio avô, né, que é lá o outro colateral, esse é mais difícil de ter, né? Então olha só, porque o irmão do meu avô, né, colateral de quarto grau, muito difícil de ter, então olha só, o irmão do meu avô, então olha só, vai concorrer com o primo, se não tiver ninguém, herança adjacente, herança vacante, municípios, DF, ou vai para a União, a depender de onde estiverem os bens. Tudo bem? Com isso, nós fechamos a sucessão legítima, tá? Com isso, nós fechamos a sucessão legítima e resta agora nós enfrentarmos depois, né, trabalharmos com a sucessão testamentária. Tudo certo, minha gente? Grande abraço, valeu!